A gente pode começar, então, né, passando a palavra para a professora Silvia Gatti, que hoje nos visita aqui, né, presidenta da... Seja muito bem-vinda ao IEL, e Muito a fala obrigada. é sua. Bem, eu gostaria de cumprimentar a todos e todas, né, dizer que eu percebi um movimento bastante feliz aí entre vocês, né? Isso é muito bom, né? Percebi bons comentários, boas risadas, né? Isso também até me incentiva a estar falando com vocês, né? Agradecer, né, a abertura, a possibilidade desse compartilhamento com vocês, né? Dizer que eu já fui a muitas outras unidades, né? E o resultado das nossas vidas, as unidades começam a aparecer já. Hoje, por exemplo, saiu um questionário, um levantamento do que foi feito no IB durante esse primeiro semestre da atividade remota, com questões bem interessantes, com declarações bastante importantes, fruto da avaliação, é um processo de avaliação que o Instituto está fazendo das suas atividades remotas, né? Ali centrado no que está sendo feito em ensino, né? Não as outras atividades, e com propostas de compartilhamento de experiências, novas reuniões à frente, e isso, de alguma maneira, é um dos nossos propósitos, né? Com essa nossa apresentação nas unidades. Rapidamente, dizer que esse processo iniciou praticamente em abril, com a observação da diretoria da Unicamp da necessidade de entender o que estava acontecendo, ter dados sobre o que estava acontecendo com as atividades remotas, colocadas, obviamente, de maneira correta, no tempo certo, pela reitoria, em função da crise sanitária, em função da pandemia, a necessidade do isolamento social, e a caracterização de manutenção das atividades de ensino em função, né, de tentar levar o semestre de alguma maneira, né, sempre acreditando muito na possibilidade de que o nosso trabalho sempre tem muita qualidade, e também na questão do acolhimento e da relação com o aluno, né, que se fazia necessário, né, quase que para não abandonar os alunos, né, no sentido assim. Então, em abril, tomamos essa decisão, em maio, constituiu-se um GT, em junho, os docentes já estavam respondendo a um questionário que foi elaborado por esse GT, em julho, na primeira semana, os dados já estavam levantados pelo mesmo grupo, que eu vou colocá-lo já para vocês, e em julho, na primeira semana, nós já estávamos fazendo uma apresentação desses resultados em uma live, né? E passamos, então, a disponibilizar esse material. Vou tentar compartilhar aqui com vocês. Então, esse questionário foi feito por um grupo, né, que toda a equipe está aqui, né, docentes de diferentes unidades, coordenados pela professora Áurea, que deve estar aqui. Boa tarde, Áurea, a professora Divises Murato, aí do Instituto de vocês, que coordenaram esse processo, né? O endereço para acessar esse relatório está demonstrado aí, né? Muito bem. Além de agradecer inicialmente a todos os que participaram desse processo, não só o GT, a professora Áurea, a professora Edviges e todos os 400 professores que responderam ao questionário, o que significa perto de 20%, pouco mais de 20% dos docentes atualmente, né? Por aí, né? O que o relatório nos mostra nas últimas páginas, né, são esses dois
slides que eu vou apresentar agora. As sugestões mais recorrentes e depois as temáticas mais recorrentes, né? As sugestões mais recorrentes são a necessidade de discussão e planejamento conjunto com os docentes sobre as ações que envolvem o ensino remoto, mais apoio técnico, minimização da sobrecarga de trabalho, programa de capacitação de treinamento tecnológico para os nossos docentes, programa de cuidados com a saúde física e mental e melhoria das condições gerais de estabilidade das plataformas e da internet na universidade. O que nós temos percebido, né, essas sugestões elas vão estar presentes de alguma maneira no que vamos seguir na apresentação, e assim como o relatório mostra diferenças, as nossas idas às unidades também têm mostrado diferenças. Vou apenas citar aqui, por exemplo, a questão da discussão e planejamento, né, conjunto com os docentes. Algumas unidades isso foi um pouco chegou efetivamente aos docentes. Em outras unidades isso ficou no âmbito da diretoria, discutindo com as comissões de graduação, e não houve a colocar os docentes para discutir, né, efetivamente, aquelas ações que vieram. Por exemplo, na questão dos programas de capacitação de treinamento também, é interessante, né? Ao mesmo tempo que os docentes colocam que não tinham esse treinamento, né? Nós somos uma comunidade que não fazia, na sua maioria, essa atividade, né? Não fazia atividade remota na sua relação, nem com a universidade, né? Nas atividades que não ensino, e muito menos no ensino, né? E, de repente, fomos instados a fazer isso num conjunto de plataformas e num conjunto de formas diferentes, tendo que, isoladamente, às vezes de maneira solitária, né, até, né, optar por ferramentas e optar por processos, né, sem ter um treinamento, sem ter entender direito o alcance daquilo que a gente estava fazendo, né? Essa questão dos cuidados com a saúde física e mental é muito importante, vou voltar a comentar sobre ela, né? Que se dá fundamentalmente porque nós mudamos muito o nosso universo de trabalhar, né? Nós saímos da universidade, voltamos para a nossa casa, muitos de vocês transformaram as suas casas e os seus escritórios da universidade, né? Isso acaba gerando uma série de processos pela própria convivência alterada dentro de casa, e etc, etc. Alguns dados vão justificar essa sugestão. E as temáticas mais recorrentes, elas estão, de alguma maneira, relacionadas com o slide anterior, né? As sugestões, né? No que diz respeito à saúde, à sobrecarga do trabalho, a disponibilização de plataforma de equipamentos, mais apoio técnico, a não capacitação dos docentes, a aprendizagem ao mesmo tempo, né? Essa imersão dos docentes nesse processo levou muitos deles a aprenderem a terem uma relação mais facilitada, né, com tudo isso, com as plataformas, com as formas de se relacionar com os alunos, a falta de discussão, do planejamento. Alguns falam de boa interação com os estudantes, outros, mas há uma baixa qualidade nessa interação. Isso tudo também é decorrente da nossa falta de expertise nisso, né, vamos falar, certo? Um dado importante é o rebaixamento da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, né? Por exemplo, nessa avaliação que o IB fez, isso está evidente lá, né? Assim como as questões relativas à avaliação, né? Não só a avaliação das disciplinas,
dos alunos, como avaliação dos alunos com relação às disciplinas, todos esses processos foram bastante alterados, né? E além da falta de adequação do ensino remoto a todas as disciplinas, vocês mesmos aí têm disciplinas de cunho prático, né, que demandam uma atividade presencial e que não sei como se vocês conseguiram ultrapassar essa fragilidade do processo, né? Então, depois da apresentação e de alguma discussão ainda na diretoria, nós resolvemos fazer isso que a Edviges bem chamou de a do Unicamp nas unidades, né? O que nós estamos tentando fazer com isso, né? Primeiro, é estimular os docentes a promoverem encontros nas unidades para troca de experiências. Segundo, avançar na percepção acerca dos temas tratados na consulta e na compreensão das questões que devem ser enfrentadas, principalmente, né, para que os docentes não percam direitos e qualidade de condições de trabalho. Se vocês virem a live que nós promovemos nessa terça-feira, na Unicamp, relativa a... Nós também estamos fazendo um ciclo, né, de lives para debater as questões da saúde dos docentes nesse processo. Ali fica bem evidente muitas das nossas fragilidades, né, e muitas das possibilidades, né, de adoecimento possível nesse processo de trabalho remoto. Bem, o questionário foi estabelecido com 7 eixos, que eu vou colocá-los aqui. O primeiro deles é com relação às condições individuais domésticas e familiares, né? Observem que a maioria dos docentes respondentes estão acima de 50 anos, quase 30% mais de 60 anos, portanto, dentro do grupo de risco, né? Além disso, pensar que 44% se colocaram como pertencentes ao grupo de risco, né? Isso não só por comorbidades, mas associadas, né, a essa doença, mas também com relação aí a essa questão, né, da idade. A maioria dos docentes respondentes era RD-IDP, a maioria dos docentes não moram sozinhas, né? Moram com outras pessoas, isso pode chegar até mais de 3%, desculpe, mais de 3 pessoas, né? 32% dos nossos docentes responderam que vivem com pessoas do grupo de risco, né? Isso pode pressupor atividade de cuidar, né, dessas outras pessoas. Está colocado aqui para 48% dos nossos docentes. Parte não tem nenhuma forma de apoio no trabalho doméstico, enquanto que outros já têm um apoio parcial ou mesmo pequeno, né, na questão da divisão do trabalho doméstico. No eixo 2, decisões da universidade sobre o trabalho remoto. Então, observem avaliações sobre as decisões administrativas da universidade, no sentido global, né, que nós podemos pensar da própria reitoria. A maioria se mostrou satisfatória ou muito satisfatória, né? Com relação ao apoio da unidade, isso diminui, mas ainda é maioria aqueles que expressam alguma forma de satisfação, né? Outros, o vermelho é insatisfatório. No eixo 3, condições gerais de trabalho remoto na universidade, nós vamos falar de ensino, orientação e atividades administrativas, né? Então, observem que a questão do tempo, né? Você trabalhou mais ou menos? A pergunta, né, se eu pudesse simplificar, você trabalhou mais ou menos do que trabalhava antes, né? Algum tanto aqui, tanto no ensino, como na orientação, como na atividade administrativa, reporta perto de 10% aqui, né? Reporta menos tempo. Todos os outros
vão reportar, com exceção desse grupo onde não se aplica, algo dentro da carga horária, né? Na questão de orientação, isso aqui quase chega a 50%, né? Mas se vocês observarem o ensino, o aumento é entre 25% e 50%, entre 50% e 100%, mais de 100%, está evidente, né? Quando você compara com a carga horária anterior, né? As atividades administrativas também um aumento importante, né? Aqui eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos, né? Que foram associados nas respostas das 400 docentes, nós tivemos mais de 900 respostas escritas, né? Abertas, né? Nesse eixo 3, chama a atenção esses pontos, né? O acesso precário e instável à internet, a partir das residências dos docentes, uma coisa que se fala muito com relação ao aluno, mas os docentes também expressam essa dificuldade. A questão do ambiente doméstico, né, não adequado, a questão dos equipamentos não adequados e a falta de apoio e de planejamento institucional que leva, então, de alguma maneira, a essa, podemos indicar aí, sobrecarga de trabalho, né? No cotidiano do ensino remoto na universidade, ainda no eixo 4, essas foram os principais tipos de atividades reportadas pelos nossos docentes, né? Aula ao vivo e gravadas, só ao vivo ou só aulas gravadas, uso do Moodle, né, em outras plataformas foram bastante utilizadas. As características das atividades remotas, né, porque a da sua utilização vem em função da possibilitar a interação, complementares com outras atividades, desenvolvidas em tempo real, né? Gravadas e disponibilizadas, isso facilitava muito o acesso do aluno em outros momentos que não o momento da aula ao vivo, propriamente dita, né? Foi uma estratégia que muitos professores utilizaram, né? E a questão da mesma duração da atividade presencial, apenas 31% dos docentes apresentaram isso como uma característica, né? Muitos alunos reclamaram muito que os docentes não respeitaram esse horário, usavam mais tempo, tinham mais vezes atividades do que teriam no presencial. Ainda no eixo 4, a questão da participação dos estudantes de graduação e pós-graduação, né? Desde muito baixa, né, na graduação, menos na pós-graduação, até bastante intensas, né, como aqui na graduação, mais ainda na pós-graduação. Um universo diferente de alunos, né, com dificuldades diferentes na pós-graduação do que aquelas enfrentadas pelos alunos de graduação, né? Nós sabemos disso com a quantidade de alunos hoje de baixa renda que nós temos na universidade. Dificuldades relatadas pelos estudantes são as mais variadas, né? Tecnológicas, socioafetivas, logísticas e educativas, né? Eles também não tinham conhecimento das ferramentas de educação à distância, né? Eles tinham dificuldades de acesso a equipamentos e plataformas, que foi parcialmente resolvido pela universidade, mas muitos alunos ainda ficaram com muitos problemas para acessar e acompanhar o ensino, né? As questões socioafetivas, né, observe, 48,3% reportam isso, né, relativos a aspectos emocionais de saúde, né? Muitos deles também, nós temos que lembrar que, assim como docentes podem ter se tornado cuidadores, né, os nossos alunos também passaram a atuar nesse sentido. No eixo 5, são os impactos institucionais no uso mais sistemático e constante de novas tecnologias de informação e comunicação no trabalho docente na universidade.
A privatização da universidade, o aumento da carga horária de trabalho e a segurança são as principais preocupações explicitadas pelos nossos docentes. Quando vista a relação ensino à distância, EAD, e continuidade do ensino remoto na Unicamp, é interessante essa visão, né, de que 82% consideram que EAD e ensino remoto emergencial são formas de trabalho diferentes, como deveriam mesmo, porque são mesmo formas diferentes, né? Nós estamos dentro daquilo que foi inserido em função da crise sanitária, né? E a forma de trabalhar também é diferente, né? 74,2% acreditam que, terminada a epidemia, termina o ensino remoto, né? 50% não vislumbram dentro desse conjunto que vê aí como formas, não enxergam como formas distintas, né? 50% acreditam que esse trabalho também não vai continuar, né? Muito bom. Aqui é importante relatar observar o seguinte, né? Muitas das conclusões, né? Algumas das conclusões que aparecem com relação a isso é que será muito difícil ou quase que inevitável que parte das atividades de ensino não sejam remotas, mesmo no pós-pandemia. A minha observação com relação à epidemia, eu sou virologista, gente, é o seguinte: o segundo semestre será remoto. O nosso reitor tem insistentemente dito que ele será preferencialmente remoto. Eu acho que o preferencialmente é até uma forma de esperança que alguma coisa mude nesse semestre. Eu, infelizmente, não tenho essa esperança, né? Não vai dar para isso acontecer. E mesmo depois que vier a vacina, que é prevista para metade do primeiro semestre do ano que vem, nós ainda vamos ficar um tempo usando máscaras, um tempo com distanciamento social, que, na minha visão, completará o primeiro semestre do ano que vem, né? Então, provavelmente, o ensino presencial, se a vacina funcionar, a gente volta no segundo semestre do ano que vem, né? Até lá, o treinamento dos docentes será maior, a imersão dos docentes nesse processo será maior. Então, eu particularmente, acredito que teremos para sempre um ensino híbrido. Tá? Bem, nessa questão do uso continuado, né, dessas metodologias, os críticos se colocam com receio de que esses avanços tecnológicos possam se tornar mecanismos de controle do trabalho docente, a questão da desvalorização da presença do professor, né? Os favoráveis colocam essa observação de que será o futuro das atividades didáticas, né? Você tem praticamente 55% mostram-se favoráveis e os outros 45% não são favoráveis. Tá? No eixo 6, dificuldades e aprendizados no contexto do ensino remoto na Unicamp. Observam as questões de preocupante a muito preocupante, a pouco preocupante. Vamos traçar uma linha aqui no vermelho, né? Nós observamos que a somatória do vermelho ela é bastante significativa, ela é maior do que as questões do pouco ou não preocupante, né? Dificuldade de interlocução com os estudantes, adaptação dos conteúdos, objetividade na apresentação desses conteúdos, inventividade na apresentação de conteúdos, aspectos socioafetivos, enfim, né? O próprio conhecimento das tecnologias, né? Todas essas são
são aspectos com os quais os nossos docentes se preocupam, né, nessa questão da relação do fim docente e estudantes, nessa questão do trabalho remoto, né? O eixo 7, último, é a expectativa em relação à continuidade do semestre, né, no contexto da pandemia, né, e as expectativas de apoio institucional agora, às atividades de ensino remoto, né? Observem que a avaliação dos impactos pedagógicos é uma expectativa que está presente na nossa comunidade, né? Há que se ter levantamentos, há que se fazer levantamentos que evidenciem, né, quais são os impactos pedagógicos nessa forma de ensino e formas de minimizar erros e minimizar problemas, né? Mais assessoria, a necessidade, né, de assessoria técnica, a própria avaliação dos impactos sociais, né, fazer um bom levantamento de como estão os nossos alunos, de como estão nossos docentes, né, nesse período e pós esse período de primeiro semestre, inclusive. A questão do apoio pedagógico também aparece, né? Ainda com relação à expectativa em relação à continuidade do semestre letivo em contexto de pandemia, houve aqueles que achavam adequado o cancelamento do semestre e aqueles que optaram, concordaram, né, a maioria, com a continuidade das atividades remotas, né? As preocupações são a sobrecarga de trabalho, cuidado com a saúde mental dos alunos e docentes, avaliação das disciplinas e avaliações individuais, e as sugestões elas voltam para aquele conjunto também de expectativas ou de sugestões que são feitas, né? Mas aqui propõe essa questão dos estudos sobre o currículo em situações remotas, né? Haveria necessidade de se fazer esse estudo, não só fazer adequações, vou generalizar, na DAC, né, com relação a se relação a se vai entrar ou não vai entrar no CR do aluno, e etc., no cômputo do CP, etc., mas permitir aos docentes que também façam uma avaliação, né, que estudem e introduzam, né, nas suas disciplinas atividades remotas, né, dentro de um percentual aí que eu acho que também deveria ser rediscutido, né? A questão da desburocratização, maior capacidade de escuta da reitoria, né, aparece, né, como uma sugestão, e outras pesquisas e avaliações que abordem outras questões relativas a essa forma de ensino, né? Quando se fala em maior escuta, capacidade de escuta da reitoria, pela própria insistência, porque como eu coloquei inicialmente, como não houve nas unidades, em todas as unidades, um processo que chegou até o docente na discussão, na preparação desse docente, na interlocução com o docente no sentido dessa nova atividade, né? Então, isso gera e o reitor insistiu várias vezes nisso, né? Foi trabalhado no CCG, foi falado com os coordenadores, foi falado com os diretores, foi falado com os professores, mas isso efetivamente não aconteceu em todas as unidades. Então, voltamos para as temáticas, né? Para as sugestões. Muito obrigada. E agora, então, eu fico à disposição aí de vocês para trocar algumas experiências, para a gente conversar um pouco sobre isso. Nós estamos tentando, de uma maneira, nas unidades, de qualquer maneira, nós estamos tentando fazer com que a unidade, de alguma maneira, ela use esse momento com a gente para fazer essa discussão, né? Não só
daquilo que contém o relatório, mas as próprias atividades internas, né? Uma coisa que é muito importante ser colocada é que os dados não são dados aleatórios. Os dados que estão presentes no nosso relatório são os dados que os docentes responderam. Eles significam respostas dos nossos docentes. Isso é muito importante de ser colocado, porque nós não criamos isso, né? Não buscamos respostas de outros lugares, elas são efetivamente o que os nossos docentes responderam. Eu tenho acompanhado algumas avaliações nesse mesmo molde, parecido com o nosso, né, que saíram todos eles posteriores ao nosso relatório. Nós fomos os primeiros a fazer esse trabalho com a preocupação, né, do trabalho do nosso docente, da saúde do nosso docente, né? Ele, inclusive, foi utilizado posteriormente por outros locais que nos solicitaram o questionário. Há muitas coincidências, mas o anseio dos professores, a questão do uso de equipamento, a questão dessa imersão nesse universo desconhecido, né? Se nós pegarmos a quantidade de professores com mais de 50 e 60 anos ali, nós somos pessoas de uma outra geração, né? Nós somos pessoas que fomos aprendendo um pouco, né? Com o Word, com o Ctrl+C, com o Ctrl+V. Não é verdade? Muitas vezes, quantas vezes talvez nós tenhamos perdido o que fizemos, porque fizemos teclamos em algum lugar errado. Não é verdade? Eu conto sempre uma história que eu tinha um PCzinho daquele 386 e estava escrevendo um relatório para o CNPq. E eu fiz isso. Sim. Era um relatório de mais de 20 folhas. O que aconteceu? As linhas, todas, as letras ficaram absolutamente uma debaixo da outra. Todas. Então, meu texto só tinha uma linha e foram geradas milhares de páginas. Certo? Eram 7h30 da noite, eu tinha até meia-noite para mandar meu relatório, como sempre, a gente é apertada com os nossos relatórios, né? Mas eu tinha um aluno que era sabereta da esquina de computador, ele que me dava aula, eu tinha um caderninho amarelo, onde eu anotava todas as coisas que ele me ensinava. E ele estava jantando. Aí eu fui atrás dele, consegui achá-lo, ele era chileno, cidadania chilena e brasileira, filho de uma professora da Universidade do Chile e de um sindicalista do ABC, um menino brilhante, está lá na PUC do Chile. E ele cachimbava, sabe? Estava ele lá cachimbando. Eu falei, pelo amor de Deus, vai lá. Aí ele falou, calma, professora. Ele era meu orientado de iniciação científica. Daqui a pouco eu vou lá. Ele ainda me fez sofrer mais de 20 minutos. Aí ele foi lá, ele sentou na frente do computador e fez o quê? Voltou, todas as minhas frases voltaram para o lugar. Eu jamais ia conseguir consertar aquilo. Atualmente, quantos professores não reclamaram que tentavam mandar aula, a aula não ia? Esperava estabilizar a rede, mandava de novo, a aula não ia. Ou então iam editar a aula e perdiam a aula. Então, é isso, né? É uma situação muito complexa para a gente. Mas já falei demais, fico à vontade aqui para ouvir sugestões, porque nós vamos pegar todas as sugestões que vierem das diferentes unidades, vamos ainda fazer um grande seminário sobre esse assunto, né? Analisar, inclusive, a possibilidade de, quem sabe, fazer um outro questionário, né? Já que nós terminamos o semestre, né? E depois fazer uma distribuição desses resultados para todos os docentes. Obrigada, gente.
à disposição de vocês. Obrigado e parabéns, Silvia. Parabéns a todos que participaram, toda a equipe. Obrigada. Muito obrigada. Falarei isso para todos, Jefferson. Quer fazer alguma observação? Você que é uma grande responsável por esse processo. Ana, apareceu ali também. Eu acho que talvez acho que a Ana poderia, que participou da elaboração de questões mais específicas, né, e do tratamento dos dados, tanto os dados objetivos quanto os dados que mereceram uma dinâmica analítica particular, né, os dados de textos produzidos, né, pelos professores, né. Não sei se a Ana gostaria, Ana, de agregar mais alguma coisa à fala da Silvia, ou os colegas perguntam, porque a gente está aqui, na verdade, para ouvir também, né, Silvia? Muito para ouvir. Não sei se faltou algo, Ana. Não, eu acho que seria bacana a gente ouvir os colegas que já fizeram essa avaliação, não sei se a Patrícia está aí, Lívia, porque ontem nós fizemos uma reunião de avaliação no Departamento de Linguística, da atuação, né, dos professores, conversamos. Eu acho que talvez fosse legal relatar um pouco, não sei se Patrícia e Lívia topariam, mas eu acho que vai muito ao encontro dos resultados que a gente tem nesse relatório, que foi relatado ontem, né? As diferenças todas que a gente sabe que existem. Patrícia, acho que vai falar. Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Tudo bem, professora Silvia, tudo bom? Nos encontramos há pouco na reunião do DL, né? Muito obrigada pela apresentação novamente. Naquela reunião nós havíamos comentado que faríamos, né, uma reunião com os docentes do curso de Linguística, e essa reunião aconteceu ontem e foi muito boa, né? A professora Edvige estava presente, a professora Ana Bentes, depois a professora Lívia, coordenadora associada do curso, pode falar, o professor Aquiles, entre outros que estão aqui na reunião. Nós fizemos uma reunião para fazer um balanço, uma avaliação do primeiro semestre e ver o que deu certo, o que não deu, as angústias, né? Nós fizemos uma dinâmica parecida com as das reuniões, as pessoas se inscreveram e propusemos algumas perguntas norteadoras para discussão, somente para nortear mesmo, os docentes tinham toda a liberdade de trazer outros temas, né, para a discussão, mas era basicamente dificuldades encontradas, tanto por eles quanto pelos alunos, o que deu certo, o que não deu, como que nós poderíamos, nós, graduação, PRG, enfim, auxiliá-los mais nesse segundo semestre. Então, todos falaram, deram relatos, assim, bem interessantes, né? E a gente já pensou, estamos nos organizando agora para conversarmos, né, os docentes, essa discussão foi boa, então a gente combinou que agora os docentes que são do mesmo, que vão ministrar aula para o mesmo período, vão se conversar. Então, ontem mesmo já foi passado para os docentes a grade, né, das aulas do curso de Linguística, quem está ministrando junto, a professora Lívia montou bem bonitinho a tabelinha, nós mandamos ontem. Então, agora nós vamos para esse segundo momento, né, que eu acho que vai ser depois desse recesso, né, Silvia, que a gente, né, agora quisemos fazer antes do recesso, para que os docentes, para que a gente já discutisse isso, para que logo no início do segundo semestre isso tivesse discutido, né, já, mas vamos deixar, e vamos tentar deixá-los, né, resolver essas coisas antes do recesso, e se for necessário, após o recesso, a gente continua conversando. E também pensamos em continuar, né, foi o indicativo que nós vimos dos colegas, de manter as discussões ao longo do semestre, né? Então, todos acharam, o retorno que eles nos deram foi muito bom, né, nesse sentido. Não sei se a professora Lívia quer acrescentar mais alguma coisa. Talvez só entrar, então, boa tarde a todos e todas, né, também. Olá, Silvia, né, bom vê-la de novo.
Obrigada. Talvez só entrar em alguns detalhes a respeito dessa conversa que ocorreu no Departamento de Linguística ontem, né? De um modo geral, houve muitas experiências em comum entre os professores do departamento, né? Acho que houve, né? Os colegas podem me dizer, mas acho que houve, de um modo geral, uma avaliação positiva de que, de um certo modo, a coisa funcionou, né? Que foi possível passar, adaptar as aulas, mas, claro, com muitas dificuldades. Eu acho que vale, então, talvez pontuar uma coisa que me chamou a atenção na sua apresentação, né, que a gente já tinha visto, mas agora também, juntando com a reunião que a gente teve ontem, uma das maiores preocupações que apareceu foi a interação com os alunos, né? Conseguir o contato com os alunos e manter essa interação. E na sua apresentação, então, já no levantamento da Unicamp, isso aparecia como primeira, né, como uma das preocupações mais importantes dos professores. Eu acredito que isso vai continuar sendo no segundo semestre, né, como ter esse contato regular, qual é o melhor jeito de interagir com os alunos, mantê-los interessados, né, acho que essa é uma das principais questões, né, Patrícia, que apareceu. Sim, isso foi o que mais apareceu mesmo, como manter essa interação. Também concordo, sentimos que foi bem positivo, assim, né, que todos viram que deu, embora houvesse muitas dificuldades, foi uma experiência que foi positiva, no geral, né? E realmente essa questão da interação foi o que mais discutimos. Alguns tiveram experiências melhores de interação, né? Outros maiores dificuldades. Nós também levantamos os dados, né, Lívia? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso. A gente está com os dados agora das desistências e dos trancamentos. Né, que está fazendo um estudo mais para ver o perfil, o tipo de disciplina, quer dizer, teve desistência, mas não é aleatória, né? Não foi, então, não são quaisquer alunos, né? A gente percebeu que é mais ligado ao terceiro período, ao terceiro ano, né? Em relação ao curso de linguística, nós estamos falando especificamente, viu, Silvia? Se a Lívia quiser falar mais um pouquinho sobre isso, mas foi... eu acho que estamos avançando, sabe, nas discussões mesmo, e esse segundo semestre acho que vai dar para levar de uma forma melhor, né? Mas se a Lívia quiser falar um pouquinho mais até dos dados... de desistências e trancamentos, né? A direção também está de posse desses dados. A DEC demorou um pouquinho, né? Porque falou que estava processando muitos dados, então só saiu lá pela segunda semana de agosto. E a gente ainda teve que pedir alguns dados adicionais, assim, porque a gente tinha de início apenas os dados de desistência. Mas se você não tem o total de matriculados na disciplina no início do semestre, aquele número não quer dizer muita coisa, né? Você precisa ser capaz de relativizar e falar se foi 20% ou 30%, né? O quanto que teve dos alunos. Então, eu não preparei nada assim para hoje, então eu prefiro não falar tanto, assim, alguns dados a gente adiantou, né, na reunião de ontem. No caso dos alunos de linguística, a maior parte das desistências foi dos alunos de terceiro ano, então pode haver aí algum lado psicológico, né, do aluno mesmo já está num período em que ele começa a ficar um pouco mais cansado, né, assim, os alunos do primeiro ano, do segundo, foram bastante bem, né. Um dado interessante também, que eu posso adiantar, é que comparando os alunos de diurno e de noturno, houve mais desistências no diurno do que no noturno. E a gente até esperava o contrário, né? Então, é interessante também, né? Ver talvez alguma coisa aí da maturidade dos alunos, né? Ou daqueles que justamente, provavelmente, tiveram que conciliar mais coisas, né? De trabalho e tudo mais, mas foram aqueles que menos desistiram das disciplinas. Então, mas assim, só para dando esses dados como exemplos de coisas que são ações que as coordenações agora certamente vão ter que buscar. Sim. Né? A gente conseguiu sobreviver ao primeiro semestre, mas agora o número de desistências foi cerca de 20%. Coincidentemente, é a mesma proporção que no início do semestre tinha falado que não tinha tanto acesso a recursos digitais, então a gente não sabe se são exatamente os mesmos alunos, mas foi exatamente essa proporção. 1/5 dos alunos do IEL, né, que acabaram, desculpa, não são 1/5 dos alunos, é 1/5 das matrículas, né, que acabaram sendo canceladas.
Mas tentar entender quem são esses alunos que desistiram, para a gente conseguir resgatá-los ou entrar em contato com eles, saber exatamente por que desistiram, né? Até para poder instruir os docentes, né? Poder orientar, né? Para que tipo de coisa a gente pode fazer no segundo semestre para conseguir ter um ensino produtivo, para ter um aproveitamento, né? Quando você fala, Silvia, né, de talvez a gente ficar até o segundo semestre do ano que vem, e se a vacina sair na metade do ano que vem, talvez seja então em 2022 que a gente volte, né? Então, é metade de um curso de graduação isso. Então, eu fiquei particularmente preocupada com isso, porque se a gente pensa esse semestre, a gente falou muito assim de, olha, gente, a gente está em situação emergencial, a gente está fazendo o que dá, né? Assim, o que a gente conseguir fazer já vai ser lucro e tudo mais. Mas se a gente pensar que esse raciocínio, isso não pode se manter. Não, né? mas, Lívia... 2 anos. Lívia, é assim, eu espero estar errada, mas veja bem, nós temos que pensar o seguinte, esse semestre que nós vivenciamos, ele nos pegou de surpresa. Nós tivemos várias surpresas, nós tivemos que tomar atitudes, né? Algumas delas, muitas vezes, nós fomos levados a essas atitudes, né? Pelo contexto. Né? Nós não podemos, primeiro, nós não podemos mais aceitar surpresas no segundo semestre. Né? Por isso que eu chamo a atenção da questão do planejamento, né? A importância do planejamento. Porque o planejamento, e eu acho que isso eu percebi na live que eu comentei de terça-feira, né? Quer dizer, essa coisa da gente mergulhar no nosso trabalho e achar que nós vamos fazer tudo, que nós vamos conseguir fazer tudo, e a questão do tempo, a questão da agenda, etc., eu vejo como desrespeitoso a gente mesmo, sabe? A cada um de nós, é não cuidar da saúde física e mental. A do Unicamp tem essa preocupação com você, mas se você não tiver essa preocupação com você mesmo, fica difícil a do Unicamp poder ajudar, né? Eu vejo nesse contexto também, né? Mas, de qualquer maneira, eu queria dar os parabéns para vocês. Eu fui coordenador de graduação há muitos anos e eu vivia buscando dados para entender os nossos alunos. Né? E eu fico pensando, quando você fala em 20% das matrículas, se eu fosse jogar isso para o Instituto de Biologia, né, que tinha, quando eu penso assim no contexto global das disciplinas, com toda a nossa capacidade de atendimento, etc., isso seria quase 2.000 matrículas. Nós tínhamos quase 10.000 matrículas no nosso nível. A sua unidade é menor, mas olha, 2.000 matrículas, matrículas em disciplinas, e quando você olha para trás, pode haver uma coincidência de aluno, mas você pode dizer aí que pelo menos 1.000 alunos é um contingente grande de alunos que evidenciou o problema. Né? Então, esse trabalho de vocês também de buscar entender esse processo é muito importante. Né? Mas sem esquecer também, eu acho fundamental, do docente. Né? Também perceber as fragilidades, né? A questão do como ajudar, né? De como estar próximo. E aí é uma coisa de unidade, né? A unidade tem que ter essa preocupação também, porque apesar da observação dos docentes, né, de terem aprendido muito com as novas ferramentas, né, esse muito era a partir de zero, né? A quanto eles chegaram, com muito que eles estão se colocando, é muito variável também, né? Eu pelo menos, Ai, assim, Silvia, eu gostei. Eu brinco com a Lívia que eu estou indo para o nível 2 nesse semestre. Então, é isso. Se o máximo for 5, você está quase na metade, mas se o máximo for 10, você está muito longe. Perdida, assim.
Acho que era importante aproveitar a ocasião também para lembrar a todos, inclusive os representantes discentes que estão aqui, que temos um questionário aberto, né? Um formulário para consulta até o dia 31, estamos nos últimos dias, né? E vamos subsidiar uma reunião que a gente vai ter no dia 10 de setembro, nesse caso, entre docentes. E isso é importante para a gente ter justamente essa outra avaliação, né, depois de concluído o semestre. Então, eu quero aproveitar, né? Nós estamos todos aqui na nossa última congregação, né, antes disso, né, para pedir que participem, né? E também que os representantes discentes que estão aqui, né, que reforcem entre os alunos. Né? Acho que isso vai ser muito importante para a gente ir nesse rumo, justamente, né? A gente está sinalizando, fazer, né, uma avaliação processual. Muito bom, é importante que seja feita mesmo, professor. Mais alguma coisa? Pedir. Não, eu queria, na verdade, não sei se pensar, não sei se agora é o lugar, aí, Jefferson, você veja aí se é o caso da gente mesmo discutir essas coisas, mas a gente, acho que os dados aí, né, que a Maria Silvia traz também, indicam sempre uma demanda dos professores e justa demanda, evidentemente, né, por mais possibilidade de ter acesso à ferramenta, seja a capacitação mais técnica, seja a formação mais, né, no âmbito pedagógico, e todo um apoio e tal. E aí acontece um fenômeno curioso, né, porque faltam iniciativas na universidade, é um fenômeno né, muito próprio da contemporaneidade. A gente tem uma hiperoferta de coisas e que fica aí, que é a mesma coisa que não ter. Então, quando você abre a página do EA2 e a procurar ali, então, eu quero ver um AVA para usar, quero ver uma coisa para fazer videoconferência, uma ferramenta. E aí você começa, e é tanto texto, é tanta ferramenta diferente que você fala, ai meu Deus, tal, é tanto tutorial, né, que requer, que muitas vezes a gente, enfim, desanima. A oferta de curso, eu particularmente não aguento mais lives, rodas de conversa, cursos. Eu estou fazendo 3 cursos diferentes sobre essa coisa das metodologias, metodologia ativa, e sala de aula invertida, e fora as coisas. Enfim, eu acho que talvez o que a gente padeça hoje é de uma coisa dispersa. Eu acho que não dá para a gente dizer que a reitoria e os setores das universidades vão se mobilizar em relação a isso. Né? Se mobilizaram, mas eu acho que talvez a ação mais importante seja fazer um desenho de uma política, organizar isso. É muita coisa, é hiperinformação. Né? Então, a gente conversava ali, né, conversava um pouco com a direção, o que vamos fazer para chegar ali nos nossos professores e atender esse NUIEL. E eu estou fazendo tanta coisa porque eu e a Márcia Mendonça estamos ali junto com outros colegas de outros institutos, junto ao EA2, fazendo um curso de formação para os professores, que a gente fala outro. Aí, veja, a própria reitoria apoia esse curso. Aí, no meio que a gente apoia esse curso, a gente recebe convite para mais 2 cursos. Aí vira real. A gente faz o curso de latria. Então, é muito mais uma coisa de uma curadoria, né? Mas tudo isso para dizer assim, bem ou mal, eu acho que está acontecendo na universidade inteira, e não sei se agora ou não, Jefferson, mas a gente precisa, talvez tivesse que discutir o que no IEL a gente quer disso. Né? Quer dizer, eu quando falei, olha, eu não vou dar conta de planejar mais uma coisa para o IEL, porque talvez esse curso possa ser, né, já estendido, então, para o IEL, possa servir alguma... Enfim, a gente precisa dar alguma indicação, ou vamos fazer uma outra coisa, entende o que eu quero dizer? Começa a virar uma coisa que não tenho mais condição. Então, não sei se agora, não sei também qual a experiência aí da Silvia nesse sentido, né, o quanto que isso está acontecendo. Mas eu não diria que falta coisa, entendeu? Eu diria que abunda e a questão é curar, a questão é traçar um caminho, traçar um plano, centralizar. Né? Acho que é isso. É bem por aí, Jaqueline. O que a gente percebe, por exemplo, a gente vê em algumas unidades, eles conseguiram até adiantar esse processo durante esse semestre, que foi o caso da engenharia de alimentos.
Foram trocando informações, porque quando você diz das plataformas, é verdade, a Unicamp disponibilizou muitas plataformas, inclusive plataformas de avaliação, né? Só que o professor ele não conhece aquilo, né? Ele não recebeu o apoio técnico, mas não é a questão do apoio técnico, é ensinar mesmo o professor, né? Fazer um tutorial, mas não esse tutorial. Você já tentou entrar no CCUEC para mudar a sua senha da Unicamp? Você já fez isso? Não, mudar a senha da Unicamp. Faça e não mude. Faça, só para brincar. Mas não mude, porque você vai sofrer. É um absurdo. É uma sequência. Você cai todas as vezes no mesmo lugar. Você clica, cai no mesmo lugar. Você clica, cai no mesmo lugar. Você não avança. É uma observação assim. Sabe como é que eu faço com a minha senha? Aquela obrigatoriedade de mudar? Sabe? É assim, meu Deus, eu não perco a oportunidade. Se eu tiver que entrar no portal do CCUEC, eu não saio de lá. Aí eu telefono, dou um jeito, porque você não vai conseguir fazer. Então, é isso. Outra coisa é o seguinte, realmente, disciplinas próximas, né, com a mesma metodologia, elas podem ser, você pode utilizar a mesma ferramenta, né? Então, essa troca, esse processo que você está colocando agora, eu acho que vai vir dessas reuniões que o pessoal da coordenação de graduação está propondo, né? Isso minimiza. Eu não sei se vocês aí no IEL todos dão aula todos os semestres, mas tem muitas unidades que esse próximo semestre será a primeira vez dos professores no processo. Eles não deram aula no primeiro semestre, então só vão dar aula no segundo. Esses professores também precisam ser orientados, né, Jaqueline? Conversados com eles, né? É óbvio que desse universo todo tem de tudo, né? Você tem um professor que diz que já faz essa tal da metodologia invertida. Exatamente, ativa, invertida. Não, enfim, carece isso. Quer dizer, a minha sensação é que carece de uma boa curadoria, que, como uma boa curadoria, precisa fazer a crítica, inclusive, dessas coisas. Ver o que é, né? Ver o que é importante e fazer a crítica também do que é raso, né? Eu acho que... A verdade, eu vou te falar uma coisa, com toda tranquilidade. A verdade não está de um lado só. Nunca, isso nunca. Entendeu, né? Não, porque as afirmações é que não deu certo, porque não teve desistência, porque todo mundo está fazendo, porque está tudo muito bom, porque não sei o quê. Não perguntou para o docente, está tudo bem? Como é que você está? Você está cansado? Você está precisando de ajuda? Não é? Desculpa, Petrius, mas quando eu falo isso, eu falo das administrações, né? O nosso universo de professores é muito diferente, né? Com mais ou menos habilidades, mais ou menos capacidade de aceitação do novo, né? Mas eu acho que a gente vai ter um segundo semestre melhor se for melhor organizado, melhor planejado, e os docentes podem, de alguma maneira, né? A do Unicamp está sempre disponível, nós vamos ainda discutir o que faremos, né, à frente com relação a essa forma de trabalho. Tá bom? Só complementando o que Jaqueline falou sobre essa proposta de a gente estar elaborando algumas orientações sobre alguns aplicativos ou plataformas, a ideia não é que a gente faça esses tutoriais insuportáveis, né, que a gente consiga fazer um tutorial sobre alguns aspectos da mediação que ele pode ajudar a promover ou não. Então, a ideia é que a gente aponte uma potência e limites também, porque todos vão ter potências e limites, né? Alguns bem mais limites do que potências e outros coisas que a gente está aprendendo. Então, eles não são exaustivos, mas acho que quando se pilotar isso, ou seja, quando estiver no ar e as pessoas puderem acessar, a gente vai ter uma ideia de se essa proposta é adequada para a necessidade dos docentes e, obviamente, para os alunos também.
é uma tentativa, né? E a gente está tentando encontrar algum caminho que não seja um tutorial muito engessado, mas que também traga algumas respostas ou sugestões, né, para os docentes. A gente está assim, nessa linha tênue entre ser muito chato e muito, enfim, dentro da caixa, e também entre não dar nenhuma orientação. Vamos ver o que é que vai dar, vocês vão poder depois avaliar a comunidade toda. Era isso. Obrigada. Obrigada. Bem, eu vou me despedir de vocês, para que vocês possam seguir com a sua reunião. Agradeço mais uma vez a possibilidade dessa interação com vocês. Nós que agradecemos a sua visita, Silvia. Obrigada. E Obrigado, estamos Silvia. à disposição, tá? Tchau, professora A Silvia, está sempre obrigada. à disposição de vocês. Bom trabalho, um bom segundo semestre.